Salmo 121, este salmo é o segundo salmo da série Cânticos de Peregrinação ou Cânticos de Ascensão. Começamos a exposição destes salmos no último domingo, quando consideramos o Salmo 120 e os desafios do peregrino no mundo de lábios mentirosos, de língua enganadora, de calúnia, de difamação, de assassinato de reputações, como alguns dos pecados contra os quais nós precisamos lutar. Esta manhã vamos considerar mais alguns perigos enfrentados pelo peregrino. Salmo 121, a palavra do Senhor nos diz assim: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Assentem-se, meus queridos irmãos. Certamente, muitos de nós, se não todos, já vivemos aquela experiência de contemplar belas montanhas em alguns dos lugares pelos quais nós já passamos. Talvez alguns de nós já tenham contemplado belíssimas montanhas num acampamento, por exemplo. Outros talvez fazendo uma trilha. E ainda outros passando de carro ou mesmo de ônibus por uma estrada ao lado de uma bela montanha. Você visualiza a sua magnitude e também a sua beleza. É verdade que algumas montanhas são áridas, são pedregosas, outras são viçosas, cheias de árvores, de flores, e cada qual com uma beleza atrativa, algo que faz bem aos nossos olhos, algo que faz bem às nossas almas. Entretanto, meus irmãos, nem todos os nossos olhares para os montes são acompanhados desse romantismo, dessa magnitude, dessa beleza. Romantismo sobre a vida. Às vezes, os montes, as montanhas, revelam enormes desafios que precisamos enfrentar. Às vezes, os montes, as montanhas, são metáforas de perigos, de dissabores da vida, de desafios, de lutas, de dificuldades. E essas metáforas ligadas às montanhas, elas são próprias porque, dependendo das circunstâncias que nós experimentamos, os problemas eles se agigantam diante de nós, como uma montanha. Representam a grandeza dos nossos desafios, a grandeza das nossas lutas. E quando lemos o Salmo 121, o que percebemos é que essa imagem, ela não é uma imagem meramente contemporânea. Nós estamos diante de uma passagem escrita
há mais ou menos 2.600, 2.700 anos atrás. E o salmista, ele já tem diante de si desafios. Essa parece ter sido a visão do salmista no Salmo 121. E os montes representavam para ele um enorme desafio na caminhada. Ao lado do Salmo 120 e dos demais salmos que se estendem até o 134, esse salmo é um salmo de romagem, um salmo de peregrinação, um salmo de ascensão. E como devemos lembrar, era uma salmódia utilizada pelos peregrinos judeus que pelo menos 3 vezes no ano se dirigiam para Jerusalém com o fim de celebrar as 3 principais festas judaicas: a Páscoa, ou a festa dos pães asmos, que emenda na Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. O judeu saía de sua vila, saía de sua cidade, saía de sua aldeia, saía de sua região e rumava a Jerusalém para adorar a Deus juntamente com outros representantes da nação. O peregrino, portanto, está, ao que tudo indica, no início da sua caminhada. Ele está começando a caminhar. Diante dele há um enorme desafio, que ele traduz com as seguintes palavras: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Basicamente, o salmista conhece a Deus. Ele faz uma pergunta e ele mesmo a responde. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Podemos utilizar a ideia de que o salmista, por conhecer a Deus e conhecer a sua palavra, diante do desafio de elevar os seus olhos para o monte ou para os montes, ele prega para si mesmo. À semelhança de um catecismo, conforme lemos ainda agora, a pergunta e a resposta, ele tem uma pergunta e ele tem uma resposta. De onde me vem o socorro diante do desafio? Ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esses 2 versos, meus irmãos, eles estabelecem para nós uma perspectiva, que é a perspectiva que nós precisamos ter. E digo nós precisamos ter porque, em muitos aspectos, nós nos assemelhamos a este peregrino. Ele peregrinava em direção a Jerusalém. Mas da mesma maneira, nós, como membros do corpo de Cristo, da igreja de nosso Senhor, somos peregrinos, somos estrangeiros nessa terra e estamos também a caminho de uma santa cidade. O nosso alvo é a Nova Jerusalém. Pedro, Paulo, os apóstolos entenderam isso perfeitamente. Por isso que o Novo Testamento, uma das maneiras que os autores bíblicos utilizam para se referir ao povo do Senhor, a igreja, são peregrinos e forasteiros. Peregrinos e forasteiros. Por quê? Porque nós estamos, na visão dos apóstolos, numa peregrinação. Nós somos peregrinos em terra estranha. E observem, como peregrinos em terra estranha, não pertencemos a esta terra.
Os valores deste mundo não são os nossos valores. Os princípios deste mundo não são os nossos princípios. As ideologias deste mundo não são as nossas ideologias. Conforme a Bíblia diz, nós somos cidadãos dos céus. A nossa pátria é a pátria celestial. E neste mundo vivemos quais embaixadores de Cristo. Paulo diz isso também. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Estas foram as palavras do apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 17. Somos embaixadores, representamos uma pátria, mas não somos deste mundo. Não pertencemos a este mundo. Peregrinos. Mas como peregrinos nós podemos ter perspectivas equivocadas, perspectivas erradas. E os dois versos nos ajudam. Olhe para a Bíblia. Olhe para os dois versos. Veja o que ele diz, ou o que eles dizem. Duas perspectivas estão em jogo aqui. O peregrino está numa posição em que ele tem diante dele montes. E não é preciso dizer que os montes diante dele representam uma imensidão, um enorme desafio. Quando ele se compara aos montes diante dos quais ele se encontra, ele é pequeno, ele se apequena, ele torna-se minúsculo, porque o desafio é enorme, e ele é pequeno diante do desafio. E basicamente quais os desafios? Naquelas montanhas de Israel eram comuns o problema da própria trilha. Por serem montanhas arenosas, pedregosas, era muito natural que os pés resvalassem, que as pessoas caíssem, que as pessoas escorregassem, como qualquer pessoa que anda num solo pedregoso, num solo arenoso. Era altamente desafiador. E o peregrino estava ali na companhia da esposa, na companhia dos filhos, na companhia dos animais que eram levados para serem sacrificados lá nas festas. Eles viajavam com as suas bolsas, com as suas mochilas, carregavam peso, e o perigo, portanto, era enorme, porque quanto maior o peso, maior a possibilidade de resvalar os pés, de escorregar, de cair, de se ferir, de tombar no precipício. Mas não eram apenas estes desafios. O peregrino enfrentava chacais, animais violentos, perigosos, que atacavam os viajantes. Animais ferozes e famintos, que à noite se constituíam um enorme perigo para os viajantes, que precisavam descansar, que precisavam dormir, até chegar a Jerusalém. Mas ali também, à espreita ficavam bandidos, pessoas que estavam desejosas de confiscar os bens das pessoas que estavam viajando. Muitos eram feridos por esses bandidos, outros mortos por esses bandidos. O sol castigava durante o dia, a lua também durante a noite. Todo o ambiente se constituía num ambiente perigoso, desafiador para o peregrino. Aquilo se avolumava diante dele.
Mas a perspectiva do peregrino não era essa apenas. Ele sabia da imensidão dos desafios, dos perigos que ele precisava enfrentar, mas ele também sabia e conhecia sobre um Deus do qual deriva o socorro. E é muito interessante porque, diante da imensidão dos montes, e diante da pergunta de onde me vem o socorro, a sua resposta apresenta uma outra perspectiva. E ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Que Senhor? Que fez os céus e a terra, onde os montes são apenas um pequeno detalhe na imensidão da criação. De um Deus que, portanto, não era apenas maior do que os montes, era maior que toda a criação. E aí ele faz uma opção. Ao invés de olhar para os montes, olhar para os perigos, olhar para os desafios, ele prefere olhar para Deus, que é muito maior do que todo e qualquer desafio que se imponha contra ele. Isso é, meus irmãos, uma mudança de perspectiva. E na nossa caminhada cristã, nós precisamos mudar a chave, nós precisamos mudar a nossa perspectiva, porque se tudo que nós olharmos são os montes, nós vamos nos apequenar, e nós seremos engolidos pelos desafios. Mas quando os nossos olhares se voltam para o Deus de toda a criação, o Deus que fez os céus e a terra e que, portanto, também fez aqueles montes, a perspectiva muda. E esse é o maior desafio da nossa própria caminhada cristã: caminhar na perspectiva correta, caminharmos na perspectiva certa. E a perspectiva certa para o peregrino é Deus. Deus como a perspectiva correta. Como aquele que se coloca diante dos nossos desafios. Meus irmãos, todos nós temos montanhas às nossas frentes, não é verdade? Todos nós temos. Talvez alguns precisam subir uma pequena colina. Outros talvez precisam subir montanhas íngremes, desafiadoras. Mas todos nós temos os nossos montes. Na nossa caminhada cristã, nós temos os nossos desafios. Talvez o desafio de alguém seja a sua enfermidade física. Para outros, a sua enfermidade emocional. Para outros, a luta contra circunstâncias, situações na família, no trabalho. Talvez nós mesmos nos constituamos verdadeiras montanhas para nós mesmos, uma vez que nós somos para nós mesmos desafios. O fato é que todos nós temos as nossas montanhas, né? E precisamos lidar com elas. E o ponto é esse: se os nossos olhos são postos nestes desafios, essas coisas vão se avolumar e nós seremos engolidos. Mas quando mudamos a perspectiva e Deus passa a ser o Senhor dos montes, o que significa dizer o Senhor dos nossos desafios, o Senhor dos nossos perigos, as coisas tendem a mudar. A vida se ajusta. A vida se ajusta. Às vezes nós
percebemos isso nitidamente nas nossas próprias vidas, nas vidas das pessoas. Talvez pessoas que teriam todos os motivos para uma suposta reclamação pecaminosa da vida, simplesmente se submetem diante do sofrimento, diante da luta, diante da dificuldade. Porque para essas pessoas, Deus é infinitamente maior do que qualquer desafio. Se Deus está conosco diante dos montes, a pergunta que nós precisamos fazer é: de que modo Deus está conosco? Como Ele operacionaliza isso? Como Ele realiza isso? O que o texto nos diz sobre isso? E aí eu quero caminhar com vocês a partir do verso 3. E quero inicialmente ler com vocês os versos 3 e 4. Versos 3 e 4. Que dizem: Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta, sim. O protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Uma tradução alternativa para esses 2 versos seria: não entregará para o resvalo os teus pés. Não cochilará aquele que te guarda. Eis que não cochilará e não dormirá aquele que guarda Israel. Versos 3 e 4. Como é que Deus nos guarda, meus irmãos? Como é que Deus age? Primeiro, de acordo com os versos 3 e 4, Deus nos guarda de nós mesmos. Deus nos guarda de nós mesmos. Vejamos isso nitidamente. A tradução alternativa que lhes apresentei diz: não entregará para o resvalo os teus pés. Essa linguagem ela é muito importante porque ela relembra o caminho do peregrino nos montes pedregosos e arenosos. Resvalar os pés é aquela sensação ruim que a gente tem às vezes quando a gente vai escorregando. Você está passando num piso molhado, você dá aquela escorregada, não chega a cair, mas você resvala os pés. Dá um frio na barriga, enquanto você está naquele movimento quase de queda. Quase de queda. É interessante que o texto diz que Deus não entregará para o resvalo os teus pés. Deus não vai entregar para o resvalo os teus pés. Ele não vai criar a circunstância para você resvalar. As circunstâncias até contribuem para resvalar. O peregrino carrega peso. O peregrino precisa tomar uma criança pelas mãos. O peregrino precisa guiar as pessoas. O peregrino precisa passar por terrenos, por solos que vão se desintegrando muito naturalmente à medida que as pessoas passam. As circunstâncias favorecem o resvalo dos pés. Mas o texto diz que Deus não entregará para o resvalo os teus pés, porque Ele não cochilará, porque Ele não dormirá. Ele é o guarda de Israel. Não entregar ao resvalo dos pés está ligado ao fato de que Deus não cochila. Deus não dorme. Deus está atento à situação e à condição do seu povo. Deus está conduzindo o seu povo. Deus está orientando o seu povo. Eventualmente eu vou enfrentar as minhas lutas, eu terei os meus montes. Você terá os seus montes. Em nenhum momento das Escrituras, em nenhum momento da revelação divina, nós fomos ensinados de que nós não teremos os nossos montes. A Escritura é clara em dizer
que nesse mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo diante das aflições. Deus não é um Deus que nos livra das aflições, mas o texto diz claramente que Deus é o Deus que nos livra nas aflições. Ele vai conosco nas aflições. Ele pega em nossa mão para que a gente não caia. Eventualmente a gente resvala, como uma criança quando segurada pelas mãos dos seus pais. Eventualmente a criança resvala os pés, mas a mão firme segura e não deixa cair. E por que isso acontece? Porque Deus não cochila. Eu e você cochilamos, mas Deus não cochila. Deus não dorme. E por não dormir, nós que nos constituímos um desafio para nós mesmos, somos guardados por Deus. Meus irmãos, nós precisamos lembrar que nós não somos piores porque Deus não deixa. Tá bom? A gente até não é lá essas coisas não. A gente não é. Mas a gente só não é pior porque Deus não deixa. Porque a gente tem todo o potencial para piorar as coisas. Todos nós temos todo o potencial para piorar tudo. Piorar tudo. Mas Deus, que não cochila, nos guarda de nós mesmos. Nos livra de nós mesmos. Segunda coisa que a gente pode destacar aqui na maneira de Deus agir, é que Deus também nos guarda nas estações da vida. Deus nos guarda nas estações da vida. Versos 5 e 6. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia, o sol não o ferirá, nem a lua de noite. De acordo com a criação, e nós podemos usar esse princípio da criação, porque o texto está dizendo que o Deus que é conhecido pelo salmista é o Deus que fez os céus e a terra, portanto é um contexto da criação. Nós sabemos que quando o sol e a lua foram criados, eles foram criados para estabelecer os tempos, os dias, as horas e as estações. O sol e a lua e as estrelas existem para apontar os dias, as horas e as estações. As estações. E o que o texto está dizendo é que Deus nos guarda nas estações da vida. A vida ela é marcada por estações. Todos nós estamos vivendo alguma estação na vida. Alguns estão em plena primavera, no auge da vida. Outros estão experimentando um verão típico do jovem. Outros estão no outono, na fase da meia-idade. Outros já estão no inverno. Outros já estão no inverno. Aqui é uma multiplicidade de estações. Aqui há primavera, verão, mas também há outono e inverno. Aqueles que estão no outono e aqueles que estão no inverno, muitas vezes são tentados a achar que por não estarem mais vivendo a primavera e o verão, porque Deus não está mais com eles. Mas, meus irmãos, a vida não é uma vida de primavera. A vida não é uma vida de verão. Como também a vida não é uma vida de outono e nem só de inverno. Mas a primavera, verão, outono e inverno. E Deus está conosco em cada estação da vida. Em cada estação da vida. Ele conhece as nossas demandas, Ele conhece as nossas angústias, Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece os nossos desafios. E aqui, os desafios já não são mais nós mesmos, no sentido de nós sermos para nós desafios. Ok? Não somos mais.
Mas agora são circunstâncias externas a nós. Circunstâncias externas a nós, coisas que a vida reserva para nós. Normalmente, é na parte final da vida, é no inverno da vida que nós começamos a lutar com aqueles problemas e aquelas dificuldades, muitas das quais serão os motivos para nos levar a Deus. Algo que é natural. Porque a morte é natural. E para nós que estamos em Cristo, é a bênção do Senhor. Claro que nós vivemos num mundo ocidental, e as pessoas não gostam de falar de morte, nem crente. Lá vem ele de novo falar de morte. Mas, meus irmãos, que glória maior pode haver para um crente em Cristo Jesus, quando tiramos a vinda de nosso Senhor, porque quem estiver vivo quando nosso Senhor vier, vai gozar do privilégio, né, de não passar pela morte. Mas que bênção há para nós em Cristo, senão a própria morte, porque ela é o rio que separa-nos do nosso Deus, do amado de nossas almas. A gente não gosta. Mas é para lá que eu estou indo. Mas eu tenho uma notícia para você. É para lá que você está indo também. Só que nessa história, não significa que a gente vai chegar no inverno. Porque há pessoas que na primavera vão ao encontro do seu Deus, outros no verão, outros no outono, e também outros no inverno. Mas, meus irmãos, não importando as nossas circunstâncias, diz o texto que o Senhor é o nosso protetor e Ele nos guarda. E aqui é uma visão muito interessante, porque o texto diz que o Senhor é o protetor, Ele é como uma sombra que protege, uma sombra à mão direita. E a sombra, ela vem somente de duas maneiras para o peregrino. Naquele deserto, lá não tem plantação, lá não tem árvore. Então só há duas maneiras. Ou aquele bálsamo que Deus permite de guiar uma nuvem para tapar o sol e diminuir a incidência do sol sobre o peregrino, ou os montes se tornarem a própria sombra. Porque dependendo da posição em que você esteja em relação ao sol e aos montes, os montes, que são os seus desafios e que são os meus desafios, podem se constituir uma bênção de Deus para trazer para nós sombra. Então, irmão, irmã, não reclame do seu monte. Não reclama não. Porque essa é a maneira pela qual muitas vezes Deus usa para nos achegarmos a Ele mesmo. Ele é a sombra, ou seja, Ele vem para perto. Ele vem para perto de nós. Ele é como uma sombra à mão direita. Ele é uma sombra. E aí notem, os nossos desafios podem se constituir nas mãos de Deus, o bálsamo, a sombra. A sombra. O bálsamo da parte do Senhor. Do Deus que nos guarda nas estações da vida. O Deus que nos guarda. Em nossos tempos de lutas e de dificuldades. Mas em terceiro e último lugar, além de Deus nos guardar de nós mesmos, como vimos nos versos 3 e 4, Deus nos guardar nas estações da vida, versos 5 e 6, nos versos 7 e 8, Ele também nos ensina que a sua guarda, a sua proteção não é temporária.
Deus nos guarda durante todo o percurso. Olha o que diz o texto. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida, a sua alma. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Observem a ordem. É a sua saída e a sua chegada, e não a sua chegada e a sua saída. O peregrino está aqui. Ele precisa empreender a peregrinação. Então, primeiro ele sai. Ele sai para chegar do ponto de partida ao ponto de chegada. O que diz o texto? Desde agora e para sempre o Senhor o protegerá. Irmãos, Deus nos guarda ao longo de todo o percurso. Deus nos guarda ao longo de toda a caminhada. Muitas vezes nós não vamos ter essa sensação de que Deus está conosco por uma razão apenas: a sua perspectiva. Nós perdemos o senso de que Deus está conosco quando perdemos a perspectiva correta. E o que é perder a perspectiva correta? Olhar para os montes, ao invés de olhar para Deus. Se nós olharmos para os montes, eles vão se avolumar. E aí nós vamos perder a perspectiva, nós vamos sofrer. Vamos sofrer. Mas quando começarmos a olhar para Deus, ficará evidente o cuidado do Senhor para com o seu povo. Agora, irmãos, isso não significa que a gente não vai ter desafio, não é? Deus não está prometendo aqui que eu vou estar com vocês e vocês vão ter uma vida, tranquila. Não prometeu nada disso. Nada disso. E aliás, eu vou dizer uma coisa: eu sofro menos do que eu mereço. Tá? Mas eu tenho uma notícia para você, você também. Você merecia mais. Merecia mais sofrimento. Como eu também. Eu merecia muito sofrimento. Mais sofrimento. Então, nós merecíamos ter mais sofrimento que a gente tem. Se a gente não tem, é porque Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. E a nossa perspectiva tem que ser a perspectiva adequada. Quando a gente tem isso em mente, meus irmãos, os problemas da vida já não mais nos afetam como deveria, ou como comumente afetam. Quando nós reclamamos das circunstâncias da vida que nós enfrentamos, por um problema de saúde, por um problema financeiro, é porque a nossa perspectiva está errada. A nossa perspectiva está equivocada. Você quer ver alguém que tem a perspectiva errada? É o sujeito que reclama da vida, é o sujeito que murmura, ele tem uma perspectiva errada. E há uma ponta de orgulho. Por quê? Porque ele acha sinceramente que ele não merecia passar por aquilo ali. Mas, irmãos, a gente merece muito mais. Muito mais. E se a coisa não é pior, não é por nós, é por Deus. Isso muda, meus irmãos, a maneira de lidar com a enfermidade, seja ela física ou emocional. Isso muda a maneira de olhar as circunstâncias da família, do trabalho, aquilo que se constitui uma luta para a gente. Muda. Porque os montes são gigantes, mas maiores que os montes, ou maior do que os montes, é o Deus de onde vem o nosso socorro. O Deus que fez os céus e a terra. Meus irmãos, eu não sei exatamente de todos que estão aqui, de alguns sim, quais são os seus desafios. Eu não sei quais são os montes que estão diante de você. Não sei quais são as questões alheias que te desafiam. Mas o fato é que nós estamos numa caminhada, nós estamos em peregrinação,
E nós precisamos ter a perspectiva correta de um Deus que nos guarda. Deus que guarda a nossa vida, que guarda-nos de nós mesmos, que guarda as nossas estações, que nos guarda durante todo o percurso. Nós temos um percurso e necessitamos da boa mão do Senhor. Deus afirmou estas coisas aqui no Salmo 121. Mas, meus irmãos, aquele que enfrentou o maior e mais desafio, o maior desafio que qualquer ser humano poderia ter enfrentado em toda a vida, em toda a história, que foi o nosso Senhor Jesus, que enfrentou literalmente o monte do Calvário, o monte da caveira, o Gólgota, é o mesmo que venceu aquele monte, porque ressurgiu ao terceiro dia, e o mesmo que empenhou a sua palavra em dizer: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cristo reafirmou que está conosco. Ele superou o Monte Calvário. Para ele o monte foi metafórico por conta da traição, por conta da condenação, por conta de tudo o que fizeram, dos escárnios, por conta da morte, por conta do desrespeito, por conta do assassinato de reputação, por conta da calúnia, por conta da difamação. Foram montes, mas ele também enfrentou um monte, literal, o Monte Calvário, o Gólgota. E ele venceu a ambos, porque ele triunfou na cruz, ressurgindo ao terceiro dia. E este que venceu a morte, esse que tragou a morte e que transforma a morte dos seus filhos em uma bênção e não mais maldição, é quem diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus, portanto, meus irmãos, está com seu povo. Deus está com os peregrinos que estão a caminho da cidade santa, que estão a caminho da nova Jerusalém. Que sejamos guardados firmes, seguros, na presença de nosso Senhor. Que o nome do nosso Deus seja exaltado e que preguemos para nós mesmos. Quando você elevar os seus olhos para os montes e a pergunta vier: de onde me vem o socorro? Pregue para si, diga para si, afirme categoricamente: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao nosso Senhor. Amém.